Bem-vindos ao Estágio Trabalhista. Logo a seguir vocês vão ficar com uma aula que antecede a semana do Estágio Trabalhista. É uma das aulas que a gente libera anteriormente a esse evento, que disponibiliza episódios exclusivos que vão te entregar uma estratégia de resultado de curto, médio e longo prazo para o teu escritório e que vão fazer a tua advocacia ser mais sólida e agradável. Os episódios anteriores, um deles a seguir, servem para dar base e fundamento para que no momento do evento você possa absorver o máximo de conhecimento e operacionalizar com maior facilidade. Então aproveita, a gente vai falar de captação, de estratégia de resultado e de prática da advocacia do trabalho. Vejo vocês lá, mandem suas perguntas se tiverem e quando abrir o evento não esquece de se inscrever, porque aí tu vai poder acessar os episódios exclusivos que a gente está aqui te preparando para que tu possa colher. Um abraço. O mais importante de tudo é ter um plano. Um plano que você possa metrificar as etapas, que você possa metrificar os passos e ir progredindo. E isso é importante porque quando a gente fala de custo, a gente não fala de custo global, o custo complessivo. O que é o custo complessivo? Essa palavra é comum na justiça do trabalho, né? Porque advém de uma matéria que é a vedação do pagamento de salário complessivo. E a gente pode extrair isso para o escritório. O pagamento de salário complessivo, o pagamento de uma custa, de um valor complessivo, ou seja, de um valor global, não discrimina para onde está indo aquele dinheiro, da onde vem aquele dinheiro. O dinheiro, quando a gente pensa em investimento em escritório, a gente tem que ter noção o máximo possível dos números que deram aquela soma, que resultaram naquela soma. Então, quanto eu estou gastando em marketing? Quanto eu estou gastando em organização? Quanto eu estou gastando em material? Quanto eu estou gastando em diligência? Quanto eu estou gastando de tempo em audiência? Todas essas custas, elas têm que ser metrificáveis e identificáveis. Quanto eu gasto de luz, quanto eu gasto de tudo. Todo o investimento que vocês forem fazer, vocês têm que metrificar. Não dá para colocar um valor complessivo. Nesse mês eu gastei 4 mil. Tem que saber da onde. Para onde saiu, para onde escoou esses 4 mil. Eles estão voltando? A área está cumprindo a função dela? Porque se eu gastei, por exemplo, R$500, R$600 em marketing, eles estão retornando em quantidade de clientes frutífera? Se eu gastei em material, esses materiais estão sendo utilizados? Então, todos esses pontos têm que ser metrificados. E as custas, quando a gente fala em relação a ela, para tu profissionalizar teu escritório, para tu profissionalizar a tua atividade, elas têm que estar discriminadas, elas não podem ser um valor global. E um ponto importante que vocês têm que ter em mente é que vocês têm que abandonar essa ideia de já chegar com tudo pronto. A gente já falou isso em várias aulas, mas porque é muito importante, porque eu sei que vocês querem alcançar logo o resultado de vocês, antecipar o resultado de vocês, antecipar a estrutura que lhe é confortável, antecipar a meta do qual tu quer atingir, mas isso pode ser um problema, porque como eu disse, a gente tem diversos alunos, e embora a gente faça A, B, C, é normal que durante o processo ele faça um caminho A, C, D, e a gente tenha que corrigir para incluir o B e tirar o D, e aí fica A, B, C, muda a ordem. E a ordem é importante nesse processo. Por que a ordem é importante nesse processo? A gente até colocou isso aqui para destacar no script. Exemplo, 2 pontos principais que eu considero, assim, se eu tivesse que te entregar, né, esses pontos seriam a avaliação da demanda e o marketing. Porque ele te traria um número de clientes, mas também não permitiria que tu perdesse dinheiro. E embora o plano, a gente falou sobre isso na aula, acho que de ontem à noite, né, a última aula de ontem à noite, e hoje de manhã a gente voltou a sustentar também parte dessa questão, é que embora tu tenha um plano perfeito, ele não é a questão que vai definir o teu processo, porque tu precisa executar ele. Então não basta ter um plano, tu precisa ir lá e cumprir as etapas, né, com a dedicação que ele é necessária para aquilo cumprir a finalidade da qual tu entregaste para ele, para aquela etapa cumprir a finalidade dela. E aí, nesse momento, a gente tem 2 etapas que são muito importantes, que é a avaliação da demanda e o marketing. Mas a ordem delas importa. Por que a ordem importa em relação à avaliação da demanda e o marketing, por exemplo? A avaliação sempre vem primeiro. Sempre vem primeiro. Tem muita gente que acredita que o problema dela é o marketing. E aí vocês têm 3 problemas base aí, né? Basicamente, assim, são 3 problemas que a gente identifica. Vocês sabem que tem um problema e precisa resolver, isso aí é a parte mais fácil.
Por exemplo, eu tenho um problema de marketing. Eu já identifiquei que eu tenho esse problema e eu preciso ir lá aprender esse negócio para poder captar cliente. Então, eu já sei e eu já estou atrás, eu já estou em busca disso. Mas tem problemas que vocês sabem e procrastinam. Vocês sabem que a organização de vocês não está muito boa. Vocês sabem que vocês perderam a métrica financeira em relação ao quanto tu está investindo em cada etapa no escritório. Tem que organizar, mas vocês procrastinam essa organização. E tem problemas que vocês nem sabem que tem. E a organização fica muito clara quando vocês não têm a organização definida, quando tu não sabe o número de pessoas que tu pode atender. E ao mesmo tempo, ela fica ela fica bem exposta quando, por exemplo, eu falo para ti, se eu te oferecesse aqui uma quantidade de 100 clientes agora, isso seria bom ou ruim para ti? Tu pode, de forma impulsiva, dizer que seria bom, mas talvez não. Em boa parte, na maioria dos advogados que eu conheço, não seria bom. Porque ele não saberia discriminar esses prospectos e provavelmente ele teria uma complicação muito grande de organização para atender essas pessoas. E isso mostra, né, isso daí denota como é importante tu conhecer cada etapa, o investimento que tu está fazendo em cada etapa do teu processo, para não deixar o dinheiro escoar, para não deixar o dinheiro se perder e não ser um investimento frutífero. Então se adequa ali à nossa questão em relação ao investimento de tempo e fruto. Vou dar um exemplo aqui. Se a tua organização hoje não é muito boa, ainda não está adequada para dar mais velocidade e produtividade ao teu trabalho, mas tu vai conseguir isso durante o tempo, é normal. No início tu demora mais tempo para fazer alguns atos, mas de acordo com a experiência, de acordo com a doação àquelas demandas, o que vai acontecer? O tempo vai ser reduzido. O tempo de trabalho vai ser reduzido, vai ficar mais rápido e a qualidade vai continuar melhorando ou vai continuar se mantendo, embora tu pratique aqueles atos de forma mais rápida. No início, as tuas campanhas de marketing vão demorar mais trabalho para ser construídas. Posteriormente, elas vão ser construídas de forma mais rápida. No início, a discriminação dos valores e custos e investimentos que tu vai fazer vai demorar mais tempo. Depois tu vai conseguir avaliar isso de forma mais rápida. E assim tu vai podendo aumentar a tua carta de cliente. É normal, faz parte do processo. Só que esse ponto é importante tu identificar em que parte tu está e saber metrificar isso. Porque, por exemplo, às vezes, investir em marketing, investir em captação de clientes, não é uma boa. Por quê? Porque tu já preencheu o teu processo. Tu já preencheu a tua agenda. Tu vai buscar mais clientes para dizer não, ou seja, tu vai desperdiçar esse valor sabendo que tu não pode atender mais. Então, se fica óbvio em que quando tu entende a tua organização, tu para de gastar dinheiro com coisas que tu sabe que não é aquilo que vai te entregar o retorno, tá? Isso é muito importante e existem muitos ciclos diferenciados. Existem ciclos que são menores, esses são mais rápidos e têm um custo mais baixo. Existem ciclos que precisam de um investimento mais alto, justamente para aumentar essa margem. Existe um ciclo que vocês vão iniciar a organização e vão poder utilizar custos muito baixos. Eu dei o exemplo de uma aula aqui, de uma situação muito bizarra que eu vivi quando eu saí ali de uma audiência do TRT, que eu vi um rapaz atendendo, né, um cliente dele lá no bar. E eu fiquei, meu Deus, eu não estou acreditando que eu estou vendo isso. E eu estava vendo aquilo. Mas o que eu fiquei assustado não foi por conta de ele estar, sei lá, o que muita gente acredita é que eu poderia ficar incomodado porque ele está tentando ali a imagem do advogado e eu acho nada a ver esse pensamento. Mas a grande questão que eu fiquei assustado é porque eu pensei, poxa, eu construí um projeto para os meus alunos e algumas pessoas eu deixei de atingir porque eu não pensei em uma pessoa que poderia estar atendendo, por exemplo, com um papel e uma caneta num lugar, enfim, público. Eu lembro de ter visto ele pagar ali um suco para aquele cliente e foi uma coisa bizarra. Eu falei, olha a custa que ele teve e se ele tiver o resultado, ele vai poder reinvestir e melhorar as estruturas dele para poder atender de forma mais confortável. Eu vou ficar limitado a esse ciclo, eu não quero que vocês pensem pequeno. Esse resultado de métrica que a gente está tentando alcançar aqui para vocês, a gente limitou por um motivo. A gente limitou o que eu indico para vocês, esse patamar mínimo ali, né? Não do máximo, mas o máximo, alguns saltos, eles não cabem tanto nesse plano. Por quê? A gente está fazendo uma métrica, eu já dei esse exemplo em outras aulas aqui, mas se eu vou brigar por um ciclo mais longo, se eu vou brigar por um faturamento maior, em alguns patamares, 6, 12, né, até em torno ali de um acordo de 50 mil reais, a gente pode considerar que são ações que são possíveis a gente finalizar.
Porém, ultrapassado isso, tem maior probabilidade de o processo se estender e aí o ciclo fica maior. E eu preciso de um ciclo de velocidade para que vocês possam estruturar confortavelmente a atividade de vocês. Porque com o tempo é importante que vocês se sintam confortáveis com a rotina de vocês. Não dá para vocês ficarem em uma situação de desconforto continuamente. Então, basicamente, o investimento precisa ser baixo inicialmente, mas porque tu vai ter um resultado que não é aquele lá tão diferencial como as pessoas pensam. Eu dei um exemplo para vocês. Tem escritórios que se a gente colocar o ticket mínimo de 3 mil, ele não aguenta, ele quebra. Ele precisa de um ticket maior. Então, essa realidade, e a gente mostrou aqui, inclusive em outras aulas, acordos aí que aconteceram, inclusive no mesmo dia, com esse tipo de faturamento, não é acidente. E a gente precisa metrificar o quanto a gente vai investir de tempo e de dinheiro de forma inicial e entender que é possível. Só que todo plano tem um limite. Por que todo plano tem um limite? Isso é uma coisa normal. Existe, por exemplo, um ciclo, né, uma máquina de rendimento que a gente estuda ali na física, que se chama ciclo de, que foi o Carnot que fez, né, e botaram lá o ciclo de Carnot. Ele projetou a máquina com maior, ele queria fazer a máquina com o maior rendimento possível. O rendimento não chegou nem a 30%, 40%. É normal que haja desperdício em processos. A gente entender os pontos ajuda com que a gente faça que o processo seja mais, se adapte melhor e tenha mais produtividade. As tecnologias vão melhorando e a gente vai melhorando o rendimento. Mas existe um rendimento 100%? Não existe processo de rendimento 100%. Se alguém chegar para ti e falar, olha, isso é 100% de certeza, é porque a amostragem dela é pequena. É simples assim. Embora ela possa fazer tudo certo, embora haja uma lógica, inclusive, judicial, se eu entrar com uma demanda que eu tenho certeza do resultado de forma contínua, ela nem sempre vai me trazer o resultado positivo. Por que, Lindman? Como assim? Não é justiça? Não é tudo certo? Gente, quando você está na faculdade, vocês já perceberam que existem prazos, que existem condições até a gente alcançar uma decisão, e essa decisão tem que encerrar por segurança jurídica. Em um momento ela vai encerrar. Sendo justa ou injusta, ela tem que encerrar por segurança jurídica. E a gente tem ali a coisa julgada, e tem a coisa julgada mais que perfeita, né? Aquela que já passou, inclusive, prazo de ação rescisória, e se ela for injusta, ela vai permanecer injusta. E vai acontecer isso, vai acontecer isso. Isso é a regra? Não. Não é a regra. Se fosse a regra, os escritórios não poderiam estar aí se sustentando. Todos iam quebrar, porque eles iam ficar à mercê ali da aleatoriedade. Então, o fato aqui é que a gente procura uma regra e vai aplicar e tem noção de que haverá desperdício. E quando esses desperdícios ocorrem, esses desperdícios, o que a gente vai calcular? Qual a taxa de desperdício comum desse ciclo que eu construí? Desse ciclo de projeto que eu construí? Então, eu vou metrificar, levando em parâmetro o quanto de resultado em regra a gente consegue alcançar com aquele tipo de demanda que eu estou trabalhando. Quanto mais sólido, melhor. Mas vai ser 100%? Impossível. Isso já é provado. Pode conversar, são matérias ali de engenharia de produção. Impossível. Sempre vai ter uma taxa de desperdício. Mas quando a gente conhece o processo, o que a gente faz? Influencia nas etapas ali diferenciais que estão trazendo menos resultado para tentar aumentar a produtividade. Por isso que é importante separar todas essas etapas, para que a gente possa trabalhar com as menores custas possíveis em cada etapa. E aí a soma global vai se justificar. Então a soma global ela tem que ser discriminada para que tu invista o mínimo possível em cada área. E aí existe uma vantagem absurda para vocês, quando a gente mostra para vocês, escancara o mapa ali do nicho da advocacia trabalhista de empregado. Por quê? Existem estratégias de marketing que têm custo quase zero. Teu custo de valor em dinheiro monetário é muito baixo. Tu vai gastar tempo, mas nem é um tempo tão grande, inclusive que vai ser diminuído com a frequência que tu vai praticar ele. Existem momentos ali de diligência que outras áreas vão gastar dinheiro para se deslocar, vão gastar dinheiro para manter esse deslocamento contínuo para o processo ser impulsionado, que vocês não vão gastar por conta da tecnologia, por conta da oportunidade de mandar um e-mail. Existem etapas de atendimento também ao cliente que vocês podem
eliminar, diminuir o gasto e planejar com que o atendimento em um só dia. Não precisa todo dia estar em um lugar esperando que o cliente bata na tua porta. Então, tu pode sim, olha, a gente tem aqui, não sei no estado de vocês, mas no meu estado, na minha cidade, a gente tem a casa do advogado trabalhista. Mas eu tenho certeza absoluta que vocês têm a casa do advogado aonde vocês estiverem aí. A não ser que seja um local, enfim, muito isolado, em que a OAB ainda não tenha apontado lá a casa do advogado trabalhista, mas aí tu vai procurar um outro lugar que tu possa atender confortável e vai agendar ali, te programar, te organizar, para que quando um cliente te procurar, tu possa agendar ele um atendimento. Percebeu que aquela ação é uma ação válida, percebeu que aquela ação é uma ação que vai te trazer um retorno financeiro pelo trabalho prestacionado, aí tu vai marcar com ele naquele dia. Ele vai falar, eu não posso. Você vai organizar a gestão aí da resposta dele e pode colocar ele nesse dia para não quebrar a tua rotina. Porque eu não conheço o teu contexto, mas eu sei que tu pode ali manipular ele para atender em um dia específico, que seja sábado. Ah, mas não vão querer sábado. Entenda, você está doando uma parte só. Então você vai trabalhar com aquela parte, com aquela parcela de cliente que pode cumprir aquela agenda. E boa parte desses vai cumprir a agenda se tu der uma resposta satisfatória para aquilo que ele foi buscar. E essa resposta satisfatória não é o direito material, a gente já falou sobre isso. Ele pode pesquisar em relação a isso. Não é isso que é o diferencial. Mas é tu ter um processo organizado em que tu pode, inclusive, indicar, olha, tal dia eu posso te atender tal hora. Ele quer essa resposta. Se ele pergunta para ti, não está acontecendo isso no meu trabalho, existe uma situação irregular, isso está certo, isso está errado, tu vai falar, está errado. Acabou. E isso é normal, vocês responderem dessa forma. Acreditar em que o que ele quer é aquele conhecimento que tu adquiriu ali dentro da universidade. E o que ele quer é falar assim, como eu corrijo isso daí? E isso é normal para a fase inicial, principalmente quando tu ainda não organizou e ainda não te posicionou. Mas o posicionamento ele é tão bom e tão importante na advocacia que isso te permite falar que tu não atende determinados tipos de demanda. Fala assim, olha, esse tipo de demanda eu não faço. Então tu não precisa se desgastar em diálogos sobre normas, sobre lei, sobre depende. A pessoa te traz uma situação, tu fala depende. Não precisa disso. Tu não precisa trabalhar ali o teu ego, o teu conhecimento jurídico, expor o teu conhecimento jurídico. Para com isso. Isso daí é para ser uma parte de infantilidade. Fala, não trabalho com essa área. E acabou. Ah, mas eu vou perder o cliente. Eu já falei para vocês que essa questão é uma questão financeira que pode quebrar vocês se vocês pensarem que todo mundo é seu cliente. É como eu falei para vocês. Se eu entrego para vocês uma quantidade de clientes hoje, meu problema é captação. É mesmo? Então se eu te entregar 100 clientes hoje, tu consegue responder eles? Tu consegue organizar uma resposta, pelo menos para dizer, olha, eu atendo até aqui e daqui para cá eu já não tenho mais condições porque a minha organização só permite até essa. Tu consegue metrificar isso? Mas acima disso, como eu falei, qual é a outra problemática? Tu vai saber diferenciar desses prospectos, daqueles que chegaram, qual é uma ação rentável e qual ação não é rentável? Então, esses pontos são muito relevantes para que vocês diminuam ao máximo os custos de vocês e iniciem com custos baixos. Por quê? Porque isso já vai gerar um resultado dentro de uma proporção menor, mas vai gerar um resultado que vai te dar conforto em que eu acertei as métricas, eu iniciei com o meu marketing, aquele marketing que não precisava de muito investimento. Existem marketings que só vão funcionar se tu investir um valor. E quando tu investir esse valor, tu tem que ter a condição e as métricas de avaliar se vale a pena, né, investir aquele valor diante do retorno que ele está trazendo. Se tu tem um valor complexo, tu não vai entender. Então tu precisa determinar essas etapas. Todas essas custas que eu estou realizando, pagando, escritório, está sendo diferencial, esse aluguel está sendo diferencial a todos os custos que eu tive com a estrutura em geral, com as roupas que eu imaginei que eu deveria caber, né, esse estereótipo do advogado ali. Gente, a gente só utilizava terno aqui em dia de audiência. Então, gastos que se imagina, como eu falei para vocês em relação ao estereótipo do advogado, que a gente tem um estereótipo para advogados em relação a vestimenta, em relação à oratória, em relação a diversos pontos, que em algumas áreas é justificável, mas em outras não faz sentido nenhum. A oratória que a gente utiliza em relação aos processos judiciais trabalhistas são muito pequenas. E eu dei exemplo, por exemplo, do caso
do Salomão, que é o meu sócio, que era da área consumerista, e nem testemunho ele precisava, porque era tudo documental. Então essa expectativa, essa meta que vocês estão colocando para vocês, às vezes não se encaixa dentro do procedimento que vocês vão realizar. E esse procedimento que a gente está convidando vocês para a semana, para o evento, para entender, para compreender mais, para aprofundar, para profissionalizar a atividade de vocês, foi pensado justamente nessa velocidade e no investimento menor possível que se pode realizar para iniciar a tua atividade. Porque a gente sabe que existem etapas ali que, mesmo não havendo investimento financeiro, vocês vão conseguir um retorno. Mesmo não havendo um investimento inicial, em que lá na frente eu vou ter que pagar as custas em relação a isso, e eu não tenho segurança se eu vou conseguir isso, porque eu nunca fiz isso, eu nunca planejei, eu nunca cumpri passos tão bem definidos. Aí o que acontece? Você vai se arriscar, não precisa. Usa essa oportunidade que vocês têm tecnológica. Vocês estão aqui, vocês têm um celular. Se vocês estão aqui, provavelmente vocês também têm computador. E se não tem, a própria casa da OAB vai ceder lá para vocês. E vocês podem organizar o plano de vocês para que faça esse atendimento. A Justiça do Trabalho, gente, ela tem demandas 100% digitais. Olha, se ela dá essa oportunidade, se dentro do cenário de pandemia ela era que era mais preparada e retornou mais rápido, ainda no estado pandêmico, por conta dessa possibilidade, vocês têm que aproveitar isso para o cenário de vocês para diminuir as custas e não para aumentar, para dizer, se eu não vou ter esse gasto, eu vou gastar agora com isso aqui, agora, inicialmente. Não faça isso. Não faça isso, tá? Deixa eu ver aqui no meu script, porque tem algumas coisas. E o inverso disso, né? O inverso de querer investir muito é esse receio, porque às vezes as pessoas vão te procurar e tu vai ser meio evasivo, né? Eu vou ser meio evasivo, porque eu conheço vocês, já estive na pele de vocês. Quando a gente entra na faculdade de Direito, o pessoal já começa a abordar a gente para perguntar: ei, como é que é isso? Como é que funciona aquilo? Aconteceu isso comigo, aconteceu isso por curiosidade, com fulana, aconteceu isso com ciclano. Gente, quando vocês se posicionarem, vocês vão falar: olha, não é a minha seara. Acabou, já economiza até discussão. E quando é a seara de vocês, vocês não vão responder por responder. Vocês vão responder com a intenção de converter aquela pessoa em cliente de vocês. Tá? E esse medo de se posicionar vai ser tirado com esses posicionamentos até menores. É até bom, porque olha, tu te posicionou primeiro de uma maneira menor. Aí depois, quando tu já tem segurança no cumprimento dos requisitos do teu plano, tu já sabe, já testou ele na vida real, já testou ele com as métricas do teu cenário, do lugar onde tu trabalha, tu vai lá e investe mais, tá? A gente não ia chamar vocês se não fosse possível fazer isso. Deixa eu ver aqui. Assim, e essa resposta, inclusive, quando o cliente de vocês, né, procura vocês e vocês vão dar essa resposta para tentar converter ele, isso é muito importante para filtrar. Esse primeiro contato, ele não é um contato para o cliente de vocês. Não é para fazer carícia nele, não, e tentar agradar ele ao máximo. Esse primeiro contato, as perguntas são propositais para tu avaliar se aquela ação realmente é financeiramente viável para pagar teu trabalho. E só essa chave aí faz uma diferença absurda. Porque ainda que e tu não precisa responder tudo, todas as teses jurídicas que envolvem aquele caso. Tu entrega com segurança para ele aquilo que tu tem, né, que pode responder e acalmar. Às vezes é só uma gestão do emocional dele, de saber se ele está certo ou se ele está errado. Mas aquelas perguntas são feitas para filtrar se tu vai receber ele ou não no teu escritório, vai receber ele ou não aonde tu determinou que seria o teu atendimento, porque é um lugar confortável. Eu já atendi, teve um momento que eu morei num prédio e eu estava trabalhando de forma autônoma só online. Era bem próximo ali da pandemia, eu só estava fazendo consultoria, não estava advogando em contencioso. O que aconteceu? Apareceu uma reclamada e eu tinha que atender. O que eu fui fazer? Eu atendi não sei como fala, um lugar de café, né? Que era porque eu sabia que era confortável, que ia ter espaço, que não ia ter confusão. Atendi ali e depois voltei para casa, pronto. Os honorários foram recebidos diante do ato que eu ia cumprir. Então essa é a grande questão. Para que eu vou aumentar minhas custas? Por exemplo, poderia ter entrado em desespero. Falar assim, eu estou sem um escritório físico, e agora? O que eu faço? Eu preciso do escritório físico para poder atender esse tipo de cliente. Gente, existe olha só, de novo, a gente tem que analisar as coisas com um olhar de negócio já. Acabou a infantilidade aqui. Nesse ponto, a gente já está na quinta-feira.
na aula de 2 da tarde, né? Já está terminando essa semana, essa primeira semana de maratona, então já vou ser um pouco mais profundo e técnico para vocês enxergarem uma coisa. Eu gosto de usar os exemplos dos restaurantes, porque os exemplos dos restaurantes sempre facilitam ali a visão do que vocês acham, do que vocês vivem ali de tensão e o que realmente é viável ou não. Imagina que todo dia ali tu atende num restaurante, enfim, pode ser naquele self-service, tá? Vamos colocar o exemplo do self-service. No self-service existia arroz, feijão e carne, e frango e, enfim, verduras. Alguma coisa ali pra galera comer. Ela atendia 100 pessoas, até que chegar um cliente do nada, que ele vai lá uma vez na semana e fala, só tem arroz branco, eu queria um arroz com outra coisa. Um arroz com lentilha. Um arroz com verduras. Aí tu fala assim, é verdade, eu não tenho isso, eu vou lá acrescentar esse serviço. Porque aquele único cliente foi lá e me falou e tu deixou aquilo entrar na tua mente. Aí o cara vai lá e coloca arroz com lentilha. Aí depois ele vai lá e coloca o arroz com verdura. Quando tu vê, essa margem que ele majorou para agradar 1, 2, 3 clientes, fez ele ter muito mais gasto que aqueles clientes que retornavam a ele. Então esse é o grande ponto, essa é a grande questão sobre, às vezes, eu vou perder sim aquele cliente, mas eu só vou aumentar a custa de investimento para ter retorno se fizer sentido. Se não fizer sentido, eu não vou fazer isso. Se eu realmente enxergar de forma financeira e métrica que eu posso ter retorno naquele ponto. Se não, é melhor eu perder aquele cliente e manter os 99 que já estão satisfeitos com arroz, feijão, carne, frango e verdura. Pronto, acabou. Tá entendendo? Então, essa questão das métricas de custos tem relação com tu conhecer cada etapa e saber metrificar para tu não entrar num patamar de apenas desperdício, de ficar investindo em uma coisa que tu já não pode absorver e aí vai ficar tendo só gasto, tá bom? Então, como é que eu vou controlar essas questões, né? Cara, teve uma coisa engraçada aqui que eu anotei antes disso, né? Que é em relação... É porque a gente vem falar aqui para vocês, vamos lá, eu já advogo, basicamente, isso a gente conta lá no evento do estágio trabalhista, eu conto essa trajetória. Por que eu conto a minha trajetória? Eu sou obrigado a contar a minha trajetória lá, que às vezes a gente invade umas lutas que a gente teve nesse percurso, e nem sempre é tão fácil falar como foi o teu caminho, né? Mas lá a gente expõe isso, mas para que vocês possam compreender e entender que nada é fruto de uma genialidade, de um insight, mas muito a ver com o percurso e essa pesquisa e estudo contínuo diante do aperfeiçoamento do projeto de ter um escritório da forma como eu considero mais confortável para mim. E durante esse percurso, a gente já estava... Eu tive a oportunidade de fazer sociedade com o Salomão, que é basicamente um meu irmão, e a gente tinha outro irmão, né? E vocês vão ver eu falar isso, eu acho que na sequência aí da minha vida, quando vocês tiverem mais proximidade, tem algumas pessoas que eu considerei familiares já meu, de maneira afetiva. E aí, quando a gente estuda direito, a gente já sabe que basicamente é o que significa mesmo família, né? A intenção de continuar a vida ali em conjunto é o que determina a família, não é o gene, não é uma questão biológica, mas basicamente é uma questão realmente de laços e definições do que tu quer para tua vida. Vocês entendem isso, não precisa aprofundar tanto em relação... O direito de família é muito bonito em relação à teoria. Profissionalmente, assim, não é o nosso nicho, mas a gente pode pegar esses fundamentos para explicar para vocês algumas coisas. E aí a gente tem um irmão nosso, tanto considerado assim por mim e pelo Salomão, que ele estava no processo de faculdade. Só que ele participou de toda a construção do nosso escritório, ele via o que a gente fazia. E a gente foi construindo, e ele terminando ali a faculdade, né? É engraçado, porque vocês, por exemplo, a gente via muito o que a gente entrega para vocês hoje, a gente entregava já para ele nesse trajeto, e falava, não faça isso. E ele falava, mas eu quero viver isso. E a gente falava assim, deixa ele viver isso, deixa ele viver isso. E aí, quando ele voltava com a resposta de lá, a gente falava, a gente avisou pra gente. Era muito engraçado, a gente avisou que não. Opa, deu uma falhada aqui. Não era esse o percurso que ia te preencher os valores que tu tem, porque a gente também conhece ele, então basicamente a gente sabia o que ia agradar na advocacia e o que basicamente ia ser desgastante, ainda mais ele vendo a forma como a gente advogava. O escritório cresceu, a gente teve os resultados positivos diante do processo que a gente aplicou, só que ele se formou.
E quando ele se formou, a gente sentou para discutir. Olha que importante, a gente falou da aula de sociedade aqui, acho que 2, 3 aulas atrás, sobre não fazer parcerias, não fazer sociedade por insegurança, mas realmente ter um plano que permita que vocês dividam responsabilidades e assim tenham um impacto maior. Primeira vez que o Salomão falou assim, a gente vai botar o Vitor Hugo. Então, o Salomão é sócio, o Vitor Hugo é sócio mais recente, mas também é uma pessoa que convive com a gente e tem noção de todas as nossas métricas, nossas ideias, nossos estudos, nossos planos. Ele participava continuamente ali da nossa atividade. Aí o que aconteceu? Quando o Salomão falou assim, vamos colocar o Vitor Hugo como sócio quando ele terminar a faculdade, eu falei, tá. Porém, nós vamos ter que mudar a estrutura do escritório em relação aos planos. Porque a gente não pode dividir a mesma responsabilidade, os mesmos planos que a gente construiu para nós dois com o Vitor Hugo, porque senão isso é basicamente um inchaço. Então vamos modificar o plano aqui para que quando ele seja integrado, a gente também, isso signifique também um aumento de impacto financeiro, um impacto do escritório, um impacto de posicionamento. Então, ao integrar ele, a gente precisa disso. Só que existia um problema. Essa era a parte mais fácil, porque a gente tinha fundamentos para modificar o plano a ponto de incluir ele e aumentar a nossa atividade, dividir responsabilidades e ali conseguir atuar de forma igualitária e equilibrada, né, e isonômica. Só que o que acontece? A gente já tinha faturado, o escritório já tinha caixa, ele se autossustentava. Como é que ele ia pagar? Porque, como eu falei para vocês, o valor de um empreendimento, o valor do escritório de vocês não se metrifica, a métrica, né, do valor do escritório de vocês, não é do negócio de vocês, não é o que vocês ganham no mês. É qual a capacidade que tu tem de continuar faturando dessa forma de maneira contínua. Esse teu público que tu atinge é renovável, por isso que a gente escolheu a área trabalhista para vocês. Para que vocês tenham um público renovável. Por isso que a gente escolheu a área de empregados, para que vocês tenham um público constante, em que vocês não se apoiem em apenas o cliente, mas que se apoiem em vários, porque se perder um, ainda continua sustentável. Vai atrás de outro, e essas métricas vão mudando. E as custas são menores, porque a expectativa do teu cliente em relação à estrutura, em relação ao aquele estereótipo que a gente exige do advogado, né, daquela nobreza de estar sempre, não é real para a nossa área. Porque as competências que vocês dominam e a gente conhece vocês passaram por uma graduação, gente. Uma graduação superior que não é fácil. Vocês fizeram uma prova da OAB que todo ano é notícia. Todo ano, por mais de uma vez no ano, a OAB é notícia. Por quê? Porque reprova mais de 80%. Sempre é a prova mais difícil, né? Mas reprova uma quantidade infinita de pessoas de forma contínua. Então, vocês acham que vocês não são capazes? Vocês são, a gente conhece a capacidade de vocês. Então, por isso que a gente veio aqui operacionalizar e dar proeficiência. E aí, o nosso problema qual era? Como é que a gente vai fazer, sabendo que ele está se graduando agora, a gente sabe da competência dele, sabendo que ele está se graduando agora, como é que a gente vai fazer para incluir ele como sócio? Não pela divisão de responsabilidade, porque a gente sabe engrandecer o nosso plano para que ele tenha mais impacto e ele possa suprir, a gente sabe das competências dele para suprir isso. Inclusive do engajamento dele, a gente conhece ele, a gente vai colocar ele como sócio. Tá, mas esse não é o problema. Qual é o problema? A gente vai cobrar dele como? Se é um valor expressivo para alguém que está iniciando. Aí a gente teve uma ideia que mostra para vocês como é possível iniciar ainda sem muitos custos, né? A gente descapitalizou o escritório. Pronto, foi resolvido o problema. Descapitaliza o escritório todo, a gente divide o caixa e agora a gente inclui o Vitor Hugo como sócio. E assim a gente dividiu as responsabilidades e planos e sabe, como a gente conhece o plano, a gente sabe da organização, a gente sabe que ele vai retornar e que o escritório vai se tornar autossustentável. A gente nunca tirou dinheiro para pagar nossas campanhas de marketing. Porque as campanhas que a gente passou no crédito ali, quando chegou os clientes, a gente já recebeu o valor de acordo, pagou e foi capitalizando o escritório de acordo com a nossa distribuição financeira. Então, tudo tem a ver com a organização. Quanto melhor a tua organização, menos gasto tu vai ter. E quando ela alcançar o ápice, ou tu vai parar ali para começar um outro ciclo. Então, quando a gente fala de convite para que vocês participem do evento da Semana de Estágio Trabalhista, a gente sabe também que às vezes vocês já estão advogando em outras áreas. Mas tu pode participar desse ciclo menor
mesmo estando em outra área, mesmo tendo investimento, estrutura para atender outro tipo de público da advocacia, porque a gente está falando de um custo muito baixo que tu pode planejar em uma métrica menor e que vai te dar resultados não de 100%, se parar com esse vício, qual é o 100%, qual é o limite, eu quero chegar logo lá. São diferentes para participar desse ciclo e depois sustentar outros ciclos, mas a gente sabe que esse ciclo tem que sustentar o trabalho de vocês, tem que pagar. Aí tanto a estrutura, isso é o óbvio. Aí fala, então o escritório se paga. Claro, se ele não fizesse isso, para que eu ia continuar com o escritório? Qual o sentido disso? Para que eu vou abrir um negócio que ele não se paga? Que não posso extrair lucro, que não posso extrair frutos dele? Não faz sentido nenhum. Só que quando a gente tem a segurança de que ele vai devolver isso, é o momento que eu já tenho a organização definida. E as etapas muito bem esclarecidas. Não podem ser uma etapa global. Tá? Então, basicamente, vocês vão conseguir iniciar com custos básicos e devem iniciar com custos básicos utilizando essas estratégias que eu entreguei para vocês, fazendo a avaliação, usando 1 dia, 2 de atendimento, organizando o que tu pode para gastar o mínimo possível. Basicamente, os materiais básicos que tu vai ter ali para utilizar são aqueles que, se vocês não têm, vocês podem utilizar temporariamente na OAB ou de alguém que vocês conhecem. Pede emprestado ali a sala comercial, se a OAB não está na tua cidade ainda, a sala de alguém, de um colega teu, ou procura só um local de conforto. Porque o nosso nicho permite isso. O nosso público permite isso. A expectativa deles contigo é só uma. Tu consegue entregar o resultado e resolver meu problema? Tu consegue reparar essa situação injusta? Eles não têm aquela expectativa, por exemplo, da titulação acadêmica, que alguns nichos podem requerer. Ele não tem a expectativa, por exemplo, da estrutura de conforto e de valor que alguns dos públicos podem oferecer da advocacia. Não é esse o ponto para eles. O ponto para eles é a resolução do problema, até porque eles estão, em regra, em um caráter emergente. Porque se tirar um salário de uma pessoa, é a mesma coisa que tirar os lucros do meu escritório por 1, 2, 3 meses. Vai me dar problema? Para a gente não, porque a gente tem um caixa financeiro que já é pensado em relação a isso por conta da variabilidade que todos os processos, todos os negócios existem. Mas, se a gente parar para tirar, né, na regra geral, os lucros e os salários das pessoas, elas vão entrar no caráter de hipossuficiência, de emergência, muito quase que imediato. Né? A gente teve aí exemplos disso durante esse período pandêmico. Então, essa aula aqui é para vocês se identificarem. E outra coisa, é muito importante, tá? Eu vou fazer o ciclo menor, vou gastar o mínimo possível, vou olhar as etapas que eu preciso cumprir em relação à agenda de tempo, investimento de tempo, investimento de valor. Mas, como eu disse, na área de marketing, eu vou fazer aqui a captação de clientes. Vocês podem usar o que vocês têm de gratuidade. O Facebook, o Instagram, o WhatsApp, o YouTube, tudo isso é grátis, pessoal. Vocês podem produzir materiais para... eu não vou aparecer no YouTube. Ok, então usa o Facebook e o Instagram, que permite texto, porque ainda tem uma vergonha. Trabalha com as competências e as ferramentas que tu tem, que ainda são gratuitas. Usa a sala da OAB que tu tem de oportunidade, porque ainda é gratuito. Quando tu construir o caixa para estruturar o negócio da forma como tu quer, no próximo passo, aí tu vai lá e dá o próximo passo. Mas primeiro, cumpre os atos para a OAB te rentabilizar. E se tu já tem estrutura mínima ali de acesso, oportunidade a isso, vai lá e utiliza. Aí depois que tu fizer o caixa, tu dá o porta. Pausou aqui. Voltou o vídeo. Voltou, né? Tá. Então, pessoal, basicamente é isso. Eu preciso que vocês não metam os pés pelas mãos, e isso está completamente adequado a todos os princípios e fundamentos que a gente já entregou para vocês, tá bom? Mas, um ponto importante, existe um comportamento, a gente tem muita dificuldade, né, financeira de poupar dinheiro. A gente aprende isso lá com a Natália Arcuri, né, nos livros dela e no curso dela que a gente participou, porque estabilidade financeira tem a ver muito mais com a educação financeira do que com aquele valor fixo, contínuo, mensal, né, que a gente tem como repertório, que muita gente acha que aquilo que é estabilidade financeira, a gente já falou sobre isso aqui nas aulas durante essa semana da maratona, mas trazendo isso em destaque, em foco de novo, aí vocês têm que fazer a métrica e o plano do que vocês querem alcançar para a vida de vocês na advocacia. Os ciclos iniciais não determinam os ciclos finais. Então, quando tu finalizar esse trajeto, tu pode aumentar, pode criar condições para dar novos saltos e estruturar teu negócio, dar mais conforto e mais flexibilidade, inclusive para atender em dias diversos, trabalhar a hora que tu quer, fazer da forma que tu quer. Então, isso é muito importante. Mas tu não coloca isso apenas em valor em dinheiro. Determina lá, vou dar uma meta aqui para vocês. Separa o que vocês têm que ter de material, ferramenta, insumo,
para exercer a advocacia na qualidade que tu quer. Inicia o projeto nessas margens menores, mas deixa ele separado e vai juntando dinheiro até o momento que tu vai poder, de forma justificada, investir primeiro nos materiais mais essenciais. Primeiro no teu computador, num computador melhor, primeiro num celular melhor, num plano melhor, tudo que tiver para fazer aí, né, numa sala, e tudo isso, vamos dizer, cadeira, mesa, ar-condicionado, tudo isso tem que separar material por material. É como eu te falei, tudo tem que ser metrificável e justificável. Eu quero esse ar-condicionado aqui, vai, vê lá quanto é, faz a pesquisa, anota. Faz a pesquisa de quanto é a cadeira que tu quer, anota. E aí tu bota como meta, porque senão tu vai ficar escoando. Eu sei porque eu já fiz isso, tá? Vai ficar escoando teu dinheiro de ganho do escritório, porque tu não colocou essa organização como métrica. E é a organização que te garante o resultado. Lembra, a gente está trabalhando aqui com regra, tá? As regras são essas. A gente não vai querer ser o fora da curva. A gente vai querer ser aquele que, não, eu estruturei isso aqui como regra e aí isso aconteceu. Toda vez que faz isso, a regra acontece isso. Toda vez que faz isso, a regra acontece isso. Ah, aconteceu uma exceção? Tudo bem. Eu vou lá praticar o ato, organizar ele para esperar que a regra aconteça, porque ela é muito mais preponderante, né? Então existem essas regras, existem essas situações, os custos iniciais se adequam principalmente aos fundamentos do que a gente já falou para vocês sobre MVP, né? Para quem acompanhou aí a maratona, que é o mínimo produto viável, eu já não começo investido 100% do que eu quero para a minha advocacia. Eu invisto numa margem menor para identificar se há erros no meu plano. Agora, se o plano em margem menor me traz o retorno, me alcança a finalidade dentro daquele percentual do que eu planejei para mim, aí agora eu vou investir mais. Vocês já entenderam, né? Então, custas iniciais não precisa ser absurda. Faça do mínimo possível, tá? Seja porque é a sua fase inicial, seja porque você já tem um escritório e agora está transitando para outra área, pode começar pequeno. Deve começar pequeno. Isso é basicamente um dever. Você deve começar pequeno, tá? Deve começar com um plano mais enxuto. E as custas, aproveitem-se da advocacia através que tem a tecnologia que te permite evitar esses gastos que costumeiramente outras áreas vão ter de deslocamento, o nosso público, ele está assim no Instagram, no Facebook. Nem todos os públicos nas áreas da advocacia estão lá, né? Tem públicos que não usam esse tipo de ferramenta. O de vocês usa. Então vocês têm a possibilidade de construir material de captação barato, com custo zero, com investimento do tempo de vocês. Então tudo vai fazendo devagar no tempo que tu tem, tá bom? Então os custos baixos não definem o resultado que tu pode alcançar. Aqui é uma área que a gente tem essa capacidade das diversas etapas do processo de um escritório, das diversas etapas de profissionalização, de posicionamento da advocacia trabalhista, tu ter uma etapa de custos baixos em algum momento. Óbvio que outras vai precisar de investimento. Existem campanhas, por exemplo, nosso escritório trabalha com campanhas pagas mensalmente, mas elas se justificam porque naquela métrica ela entrega os clientes que a gente precisa. Tá? Mas tu vai saltar para ela logo desde o início? Não, se tu ainda não tem a capacidade, usa essa margem que existe de parte gratuita, né? Que tu pode utilizar, seja de estrutura, seja de marketing, seja de tudo. Tá bom? Utilizem isso a favor de vocês e aí com o tempo, tenham paciência, o resultado vai voltar. É a regra, né? Seja a regra. Então é isso, pessoal. Até a noite. É sensacional. Vocês estão ficando uma máquina. Um beijo, um abraço. Qualquer dúvida, pode mandar aí no DM. Manda na próxima live. Participa, porque quando chegar na semana dos estágios trabalhistas, vocês vão sugar tudo com maior facilidade, eu tenho certeza absoluta. E isso vai dar uma modificada aí na forma como vocês veem a advocacia hoje, que ainda é muito artesanal e leiga, mas dá para profissionalizar, né? E sair dessa ideia de que é insegura. Não. Tem os fundamentos, tem os atos que vão dar segurança para vocês e passos sólidos. Tá bom? Beijo, boa tarde, até a noite. Olha, entrou o Vitor Hugo aqui. Eu tava falando de ti, ó. Um beijo, pessoal.